O primeiro método que a gente vai usar para construir triângulo é baseado no caso de congruência lado, 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 ok? Se você tem as três medidas do lado do triângulo, a gente consegue desenhar o triângulo a partir dessas três medidas. Como que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro eu vou pegar uma das medidas. Eu costumo pegar a maior, isso não é uma obrigação, é uma questão de organização de espaço. Então, eu vou pegar aqui, ó, a medida 10 centímetros e vou fazer a base do triângulo com 10 centímetros. As outras duas medidas, nós vamos determiná-las com um compasso. Então, a minha outra medida é de 8 centímetros. Eu vou pegar o compasso e vou ajeitar a abertura dele até ele ter 8 centímetros. Ó. Ok? Então, estou aqui com os 8 centímetros no compasso. De um dos vértices, eu vou pôr a ponta seca aqui, ó, e vou fazer um arco com 8 centímetros. A outra medida, 6 centímetros. Então, eu vou ajustar a medida do compasso até ela chegar a 6 centímetros. E aí, se o primeiro arco eu fiz desse vértice, o próximo arco eu faço do outro. Ó. Eu faço um arco aqui, então, com os 6 centímetros. Esse ponto, que é a interseção entre os dois arcos, vai ser o ponto que a gente vai usar para completar o triângulo. Então, aqui, ó, eu fecharia o lado de 8 centímetros e aqui o lado de 6 centímetros. Esse processo vai ser usado para qualquer medida. É só fazer uma como base e as outras duas para determinar esse ponto. O segundo desenho é usando o caso de congruência ângulo, lado, ângulo. Então, nós temos aqui a medida de dois ângulos e do lado entre eles, adjacentes a ele. Qual que vai ser o processo para fazer esse desenho? A primeira coisa que vamos construir é o lado, que vai ser a referência para nós construirmos também os ângulos. Então, eu tenho um lado de 10 centímetros. Vou fazer uma reta com 10 centímetros de comprimento. De um dos extremos, eu vou construir um dos ângulos e no outro extremo eu vou construir o outro ângulo. Vou começar pelo ângulo de 45 graus nesse vértice. Bom, o ângulo de 45 graus, como a gente já viu, é a bissetriz do ângulo de 90. Então, ó, aqui estou fazendo a bissetriz do ângulo de 90, construir o ângulo de 45 graus. Então, aqui é o nosso ângulo de 45. Do lado de cá, eu vou construir o ângulo de 60 graus. Então, aqui, olha só, vou traçar o ângulo de 60 graus. Repare que o triângulo não fechou, porque eu fiz o lado do ângulo de 45 com a medida menor. Para corrigir isso, é só prolongar o lado. E aqui a gente vai ter o nosso ângulo de 60 graus. O lado com 10 centímetros. Então, para esse processo, a gente constrói o lado e os dois ângulos para fechar o triângulo. Pessoal, a terceira forma de construir o triângulo é usando o caso de congruência lado, ângulo, lado. Ou seja, eu tenho os dois lados e o ângulo formado por eles. É importante a gente entender, antes de começar o desenho, qual que é a posição de cada um desses ângulos e desses lados. Se eu tenho aqui o lado B, certo? Eu sei que aqui em cima vai ser o ângulo B, ó, porque ele sempre tem que estar oposto. Então, se eu desenhar o ângulo A aqui, aqui vai estar o A e o C aqui, ó. Sempre o lado vai estar oposto ao ângulo. Ou seja, na hora de fazer a minha construção, ó, eu tenho os nomes dos lados, eu preciso desenhá-los da forma correta. Como que vai ser o processo para esse desenho? A primeira coisa que eu vou fazer é o lado B,
que vai ser como uma base aqui para mim. Ó. Então, 10 centímetros, que é o comprimento do lado B. A segunda coisa que eu vou fazer é o ângulo de 60 graus, que seria, no caso, o ângulo A. Então, eu vou construir aqui o ângulo de 60, ó. E aqui, a princípio, eu vou fazer com qualquer medida, pessoal. Eu posso já pegar 7 centímetros aqui e desenhá-lo com 7 centímetros? Sim, num outro exercício a gente vai fazer isso. Mas aqui, só para servir de exemplo, que a gente pode despreocupar com isso agora, ó, construir ele com qualquer medida e depois eu pego aqui no compasso os 7 centímetros, que vai ser o lado C. Então, ó, eu vou abrir o compasso até ele completar ali os 7 centímetros. E agora que eu tenho a medida 7, ó, eu vou marcar ela a partir do vértice em cima do lado. Então, eu sei que o meu lado termina aqui. Tá certo? Agora, para fechar o triângulo, a única coisa que a gente tem que fazer é ligar esse ponto ao último. Detalhe, eu não preciso saber quanto que mede esse lado. Ó. As medidas que me importam, que foram passadas para mim, é a medida do lado B, do ângulo A, que foi 60 graus, e do lado C,